Se você quer emagrecer, você precisa ter força de vontade. Você já ouviu isso, né? Eu sou Eliana Alves Lima, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapia cognitivo-comportamental aplicada à obesidade. E aqui no meu canal do YouTube eu falo sobre obesidade, emagrecimento e como a psicoterapia pode te ajudar. Então, se você gostar dos conteúdos dos meus vídeos, dê um like, se inscreva no canal para que o YouTube entenda a relevância desses vídeos e entregue para o maior número de pessoas. Se você luta com a balança, eu tenho certeza que por mais de uma vez você já ouviu essas frases. Você precisa se ajudar, você não tem força de vontade. Como é que você pode emagrecer assim? Críticas acima de críticas. E isso é muito ruim, né? Isso te desmotiva, isso faz você acreditar que você de fato não se esforça o suficiente. E é claro que é importante que você se esforce para emagrecer, que você tome atitudes. Mas será que apenas isso basta? E eu vou te dizer que não. Primeiro, é importante que você entenda que a obesidade ela tem múltiplas causas. Isso quer dizer o quê? Que não é porque você tem apenas um fator que você vai ficar obesa. Existem múltiplos fatores que explicam a obesidade. Genéticos, ambientais, emocionais, culturais, sociais, enfim, vários fatores levam uma pessoa a desenvolver a obesidade. Então, para que a gente possa corrigir isso, parar isso, a gente precisa entender quais são os seus fatores. Por que você engordou? O que acontecia na tua vida quando você começou a engordar? Quais eram as situações pelas quais você estava passando que fizeram com que você tivesse uma relação inadequada com comida? Será que você tomou alguma medicação? Será que você passou por um processo emocional muito difícil? Então esse é o primeiro ponto que a gente entende e que isso já bate de frente com não é só a força de vontade. Porque eu posso querer muito, mas eu tenho questões emocionais que mexem comigo e que fazem com que eu tenha dificuldade de colocar tudo aquilo que eu determino em prática. Uma outra questão que nós precisamos considerar também são as nossas vulnerabilidades. Vulnerabilidade biológica, psicológica geral e psicológica específica. As nossas vulnerabilidades biológicas, elas estão associadas à nossa genética familiar. Existem famílias que têm de fato uma genética que proporciona uma maior facilidade para o aumento de peso. Associado com isso, nós temos a vulnerabilidade psicológica geral. O que é isso? É a maneira como você foi criada, as coisas que você viu, os exemplos que tinham na sua casa, a maneira como as pessoas se comportavam, os exemplos dia a dia. Ninguém necessariamente te ensinou nada, mas aquela vulnerabilidade que você vai ficando exposta no seu dia, na maneira como as pessoas convivem, na maneira como você foi criada. E a vulnerabilidade específica tem a ver com as experiências que fazem com que a gente associe as coisas. Então, eu associei que quando eu estou muito ansiosa, agitada, e eu como algo que é muito palatável para mim, eu me sinto melhor. Eu associei que quando eu estou triste e eu tomo um sorvete, eu me sinto menos aflita. Eu associei que quando eu estou angustiada e eu saio para comer algo extremamente palatável, eu volto me sentindo melhor. E essas vulnerabilidades vão te mantendo presa, porque você vai repetindo isso anos e anos e anos. E aí, o que eu estou aqui é para dizer para você como é que você quebra isso. Como é que você quebra todo esse ciclo de aprendizado que levaram você a aumentar o seu peso e se ver totalmente perdida com isso? Primeira questão, eu acho que é parar de se culpar, parar de se criticar e fechar ouvidos para as pessoas que falam uma série de bobagens para você, que fazem com que você se sinta pior. O segundo ponto é tentar investigar. Qual é a questão maior que levou você à obesidade? Foram fatores emocionais, foram fatores ambientais e além, né, do que levou, o que mantém? Porque tem um desencadeador e tem um mantenedor. O desencadeador é aquilo que fez com que você entrasse nesse processo. O mantenedor é aquilo que mantém você ali. Então, entender isso também vai fazer com que você encontre saídas que são mais apropriadas para você. E aí a gente precisa quebrar esse ciclo, quebrar essas aprendizagens que a gente tem, esses modelos, né, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Eu nunca vou conseguir emagrecer, todas as vezes que eu tento emagrecer não dá certo,
eu nunca consigo, eu sempre fracasso. Essas muitas vezes são vozes internas, são pensamentos que são tão fortes para você que quando você começa um processo você já desiste antes de tentar, porque você fala para você que é muito difícil, que mais uma vez você não vai conseguir, que você vai tentar e aí depois você vai desistir no meio do caminho, vai ter se esforçado à toa. Então a gente precisa, né, entender isso, o porquê você engordou, o que mantém você neste peso, como é que você pode resolver essas questões. Então, se existem questões emocionais ligadas a isso, você precisa partir para um processo terapêutico. É importante entender como é a sua relação com a comida, como é a sua relação com as pessoas, né? Quais são os desencadeadores, o que empurra você para a comida e que estratégias você pode utilizar para que você não precise lidar sempre com seus problemas através da comida, né? Trazer um pouco para você que aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida, que você não era capaz disso ou não era capaz daquilo, que não conseguia, é uma mentira. São coisas que as pessoas às vezes repetem sem nem perceber o estrago que estavam fazendo para você, ou que você mesmo repete baseado na experiência de outras pessoas. Então, para que você entenda que não é apenas força de vontade, né? Muitas vezes a gente deseja algo do fundo do nosso coração e a gente se esforça, mas a gente esbarra nas nossas crenças, a gente esbarra nas nossas vulnerabilidades, a gente esbarra em múltiplos fatores. Então, emagrecer, é só querer? Querer faz parte, mas não é só, né? O querer, ele faz parte desse contexto, mas existe muito além do que só querer. Então, identificar aquilo que levou você à obesidade, identificar aquilo que mantém a sua obesidade, identificar essas vulnerabilidades e agir com cada uma delas. Existem questões genéticas, biológicas, procure um endocrinologista. Faça uma bateria de exames, faça um check-up, veja como estão as suas glândulas, as suas vitaminas, o que está faltando, o que está sobrando no teu organismo. Existem questões emocionais, consulte um profissional, um psicólogo, converse com essa pessoa, conte um pouco sobre sua vida, conte sobre os seus medos, conte um pouco sobre suas angústias e esse profissional vai ajudar você a encontrar estratégias para sair disso. Aprender a comer melhor, né? Talvez contratar um nutricionista, um preparador físico para você não ficar perdida nesse processo. É assim que a gente quebra, olhando cada coisa que está fora do lugar e que leva você a um processo que não é onde você quer ficar. Então, é assim que você vai quebrar todo esse ciclo, não apenas com força de vontade. A força de vontade, ela faz parte, ela está no pacote, mas não é só ela. Então é isso, espero que tenha ficado claro para vocês. Se você ainda não me segue lá no Instagram, @psicóloga Eliana Alves, tem também o meu site www.psicologaelianaalves.com.br. Lá tem muito mais sobre o meu trabalho, lá eu falo sobre outros assuntos, tanto no site quanto no Instagram. E tem também muito sobre a minha equipe, os endereços onde eu atendo e todo o meu trabalho. Então é isso, por hoje é só e até o nosso próximo vídeo.